Começa literalmente no início dos tempos de filhos destruindo seus pais para conseguir se impor. Mas Zeus jura que dessa vez será diferente. E ele toma uma atitude drástica para que isso aconteça. Engole sua esposa viva. Mais uma vez, o amor familiar é presa do poder. A história se repete. Mas esse ato terrível tornará Zeus mais forte e mais sábio. Engolindo a esposa, Zeus internaliza Metis e sua astúcia, sua prudência de uma só vez. Ela se torna parte de Zeus, no sentido de que está presa em sua barriga e também acaba assumindo qualidades superiores, como a habilidade intelectual. Isso parece estranho para nós, mas é importante lembrar que, para os gregos, o lugar do corpo onde eles pensavam que estava a sabedoria e as ideias era no estômago. Então, quando Zeus engole Metis, na verdade, ele a leva para seu estômago, onde seus melhores pensamentos eram engendrados. Sem Metis, Zeus precisa de uma nova esposa. E como seu pai, ele encontra uma na própria família. Sua irmã olimpiana, Hera. Ela não é como as conquistas anteriores de Zeus. Ela é a deusa mais poderosa da mitologia. O rei dos deuses encontrou alguém à sua altura. Entre Zeus e Hera, na verdade, vemos uma relação de duas pessoas iguais em alguns níveis. Então, acho que podemos ver alguns dos conflitos entre Zeus e Hera como... Sabe, os gregos pensando em como seria se duas pessoas de igual poder se relacionassem. Ela é a rainha das deusas e tem uma beleza incrível. É extremamente inteligente, poderosa, mas também é excessivamente ciumenta, porque Zeus sempre corre atrás de outras mulheres. O rei dos deuses continua a se envolver com várias parceiras sexuais. Ele concebe mais de 100 filhos com muitas amantes, tanto divinas quanto mortais. Se não estou enganado, Zeus nunca tem um encontro com uma mulher que não produza um filho. Nesse sentido, é uma grande virilidade e é o poder extremo. A habilidade de Zeus de dormir com todo mundo se encaixa numa fantasia masculina da Grécia Antiga sobre como os homens gregos gostariam de viver. Os homens fantasiavam sobre essas coisas e achavam que se existia um Deus todo-poderoso por aí, ele certamente realizaria essas fantasias. A promiscuidade de Zeus era uma maneira perfeita dos gregos se conectarem a ele. Cada canto do mundo grego dizia ser lar de um filho seu. Com o crescimento da fama e do poder de Zeus pela Grécia Antiga, cada vez mais cidades queriam ser associadas a ele. Elas diziam ter havido algum tipo de ligação entre Zeus e uma mulher mortal de sua árvore genealógica que gerou filhos que depois criariam as principais famílias locais. Evidências dessas relações podem ainda ser encontradas em cidades por todo o mundo grego. Atenas, Tebas, Magnésia, Macedônia, todas receberam nomes de filhos de Zeus. Mas havia uma pessoa que não ficava feliz com a fertilidade abundante de Zeus. Na mitologia, sua esposa Hera estava cansada. Ela jura fazer o rei dos deuses pagar caro por seus flertes crônicos. Ela não gosta de ser humilhada diante dos outros deuses, então ela vai descontar isso no marido. Hera reúne outros olimpianos e planeja as bases de uma revolução. Hera vai até os colegas, deuses olímpicos, e pergunta: por que Zeus é quem manda? Ele não é mais importante e poderoso que qualquer um de nós. Se nos unirmos, podemos expulsá-lo. Então, eles se revoltam e aprisionam Zeus. Zeus acorda de um cochilo e descobre que está acorrentado, prisioneiro, em sua própria cama.
É a maior traição, uma conspiração armada pelos irmãos que ele um dia salvou. A revolta dos deuses foi a maior ameaça que Zeus já encarou. Ele nunca imaginou que os mortais poderiam desafiar seu poder, mas o poder combinado dos deuses olímpicos poderia realmente vencê-lo. Esse foi um dos momentos mais terríveis da história de Zeus. Ele estava prestes a perder tudo. Mas quando tudo parecia perdido, a ajuda veio através de velhos aliados. Os Ecantoquírios. Quando eles souberam que Zeus tinha problemas, vieram em seu resgate partindo as correntes enquanto os olimpianos buscavam refúgio. Zeus sobrevive à tentativa de golpe. Agora é hora de cumprir sua vingança. Sua esposa Hera é sentenciada a ficar pendurada nos céus por correntes de ouro. Seu filho Apolo e o irmão Poseidon são condenados a trabalhos forçados. Eles devem construir um dos monumentos mais icônicos do mundo antigo, os imensos muros de Troia. Esse é outro exemplo de um mito explicando o inexplicável. Para os antigos gregos, os muros de Troia pareciam fortes demais para terem sido construídos pelo homem. Então, a punição de Zeus para Apolo e Poseidon ajuda a justificar sua existência. Suas ruínas resistem até hoje. Na antiguidade, as pessoas achavam que eles podiam ter sido construídos pelos deuses ou por algum tipo de intervenção divina em prol dos troianos. No mito, Zeus fez justiça àqueles que o enfrentaram. Mas os seres humanos irão sofrer a sua ira. Essa ira vai chegar na forma de um grande dilúvio que pode ser relacionado à história bíblica de Noé. O deus mais poderoso da Grécia sobreviveu a uma tentativa de golpe. Ele fez justiça imediatamente aos conspiradores, mas ainda não terminou. Agora, a humanidade vai ver o tamanho de sua ira. Nos tempos antigos, o temor à punição de Zeus mantinha muitos gregos longe de problemas. Quando as pessoas faziam alguma coisa de errado, tomavam muito cuidado para que Zeus não os atingisse com um raio. Há muitos exemplos na história grega de Zeus destruindo cidades e civilizações inteiras porque considerou que elas exageraram, que blasfemaram contra os deuses ou que tinham ficado orgulhosas demais para que continuassem vivendo. O autor grego Hesíodo escreveu que sem o temor da ira de Zeus, os humanos viveriam como animais e os fracos estariam nas mãos dos mais fortes. Zeus traz a ordem. Zeus traz a justiça e traz a civilização. Quando as catástrofes naturais ocorriam no mundo real, os gregos acreditavam que elas eram enviadas por Zeus para punir os homens maus. Geralmente inventavam-se histórias para explicar o que tinha deixado o Deus Supremo tão irritado. De acordo com o mito, o momento de ira mais assustador de Zeus vem depois que ele vê humanos praticando canibalismo. O canibalismo era muito importante na religião dos antigos gregos porque eles o consideravam hediondo. Na verdade, comer carne humana é algo que você atribui a lobos, a cachorros, mas não a seres humanos. Zeus conhece o canibalismo.
Seu próprio pai, Cronos, engoliu todos os irmãos de Zeus. Quando ele é confrontado com a visão de imortais fazendo a mesma coisa, fica enfurecido e jura destruir a raça humana com um dilúvio catastrófico. Passam 9 dias e 9 noites. A chuva não para e a terra inunda aos poucos. As águas alcançam o pico do Monte Parnaso, que fica a mais de 2 quilômetros de altura. Em todos os cantos da Terra, a raça humana perece. Quando a chuva para, apenas 2 mortais ainda estão vivos. Incrivelmente, eles sobreviveram à tempestade construindo uma arca. Um dilúvio feroz, uma arca e apenas 2 sobreviventes humanos. Os paralelos com o Antigo Testamento são impressionantes. Pode ser o dilúvio bíblico de Noé, podem ser as enchentes de Zeus, podem ser vários desastres gigantescos com água que vemos em várias culturas pelo mundo. Todas essas histórias remetem à catástrofe natural que afetou a memória coletiva de pessoas que viviam na parte leste do mar Mediterrâneo. Um dilúvio como o descrito nesses mitos devastaria a humanidade. Mas um dilúvio assim pode realmente ter acontecido? Na última década, cientistas descobriram pistas impressionantes que provam que sim. A pesquisa mostrou que com o fim da última era do gelo, há aproximadamente 7.000 anos, o escoamento de geleiras derretidas chegou à bacia do Mar Negro, inundando violentamente quase 440 mil quilômetros quadrados de terras. Para essas pessoas, o mundo inteiro estava inundando. E certamente elas achavam que irritaram os deuses para que, de repente, fosse imposta essa tragédia a elas. Um desastre real pode ter reforçado a história do dilúvio de Zeus. No mito, Zeus obteve o poder diante de forte oposição. Mas há mais um desafiante com o qual ele não contava: Jesus Cristo. No 1º século depois de Cristo, sua mensagem tomou o mundo de assalto e destronou o deus dominante da Grécia. Quando o cristianismo veio e prometeu uma salvação que viria depois da morte, as pessoas tiveram no que acreditar. Algo podia acontecer a todas elas depois de sua morte. O cristianismo encontrou muitos seguidores. O pulso forte de Zeus sobre a humanidade falhou quando essa nova religião se espalhou pelo mundo mediterrâneo. Por fim, a mesma civilização que o adorava, agora o rejeitava. Na antiguidade não havia força mais poderosa que a de Zeus, exceto uma, a do destino. Nem Zeus podia mudá-la. Por mais que quisesse torcer e mudar ou redirecionar o destino, ele era submetido às suas ordens. Antes do surgimento do cristianismo, o mito de Zeus cativou o mundo grego por milhares de anos e fez dele o mais temido e respeitado de todos os deuses. Mas ele foi apenas um de vários da Grécia e além que deixariam sua marca na humanidade. Alguns ainda têm nomes familiares: Hércules, Hades, Medusa. E cada uma de suas histórias é uma janela para um mundo há muito perdido. Um código esperando ser decifrado. Esses mitos revelam para nós, de maneira poderosa, a camada escondida por baixo de nossas vidas conscientes, de nosso entendimento do mundo. E como uma arqueologia da mente humana, podemos entrar nela e ver os recantos profundos da psique humana. E é exatamente isso que os torna tão poderosos.